Como de costume, fizemos mais um vídeo com um monte de curiosidades para você em apenas 10 minutos. Você sabe para que servem aquelas ranhuras no palito de dente japonês? Sabia que é possível ter uma noção das horas olhando nos olhos dos gatos? E que existe arco-íris branco? Vem comigo que essas e outras curiosidades eu conto neste vídeo com as 20 coisas que você não sabia em 10 minutos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Ivan Lima. E você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Então vamos lá. Você acredita que navios podem voar? Durante muito tempo surgiram lendas e mais lendas envolvendo embarcações que supostamente estavam voando. Mas isso, na verdade, é apenas uma ilusão de ótica chamada Fata Morgana. Segundo a história, o nome desse fenômeno ganhou esse nome por causa da meia-irmã do rei Arthur, que supostamente era uma fada capaz de mudar de aparência e que criava miragens para atrair os marinheiros desavisados. Mas, na verdade, essa ilusão trata-se de uma miragem que se deve a uma inversão térmica. Objetos que se encontram no horizonte, como, por exemplo, ilhas, barcos ou icebergs, adquirem uma aparência alargada e elevada, como se estivessem voando. Sabia que existe uma espécie de gato chamado de gato-lobo? Por mais controverso que possa parecer, esse felino ganhou esse nome por causa do seu pelo curto, que o faz parecer com um lobisomem. A espécie surgiu a partir da mutação que ocorreu em gatos domésticos nos últimos 20 anos. Apesar de estranho, os amantes de gatos ficam encantados com esse animal. Por falar em gatos, na época do Japão feudal, como não existiam muitas maneiras de saber a hora, os ninjas usavam uma técnica muito interessante e criativa. A técnica chamada Nekomi Jutsu, ou a arte de ver os olhos dos gatos, permitia que os ninjas tivessem uma noção da hora, olhando os olhos dos gatos bem de perto. Isso porque os felinos se ajustam à mudança de luz ao longo do dia, mais ou menos como vocês estão vendo nessa imagem. Ainda sobre os felinos, você já viu alguma múmia de gato? Eu já. No Antigo Egito, os gatos eram animais tão amados que eles até eram mumificados. No século XIX, essas múmias começaram a ser descobertas e eram tão comuns que centenas de toneladas de gatos mumificados saíram do Egito para o porto de Liverpool para serem transformados em fertilizantes. Em alguns postos de gasolina ao redor do mundo, existe um sistema de supressão de incêndio para evitar acidentes. E, de fato, funciona bem, até quando não precisa. Em julho deste ano, houve uma falha em um desses sistemas, em um posto em Massachusetts. Por algum motivo, ele foi ativado e acabou cobrindo os clientes com uma espuma parecendo neve. Segundo a polícia, 3 pessoas tiveram problemas para respirar por causa da espuma, mas acabaram ficando tudo bem. Aqui no canal, a gente tem muitos vídeos em que as visualizações já ultrapassaram 1 milhão. Mas você sabe qual foi o primeiro vídeo do YouTube a alcançar esse número? O primeiro vídeo da história a conseguir bater 1 milhão de views foi uma produção da Nike, onde Ronaldinho Gaúcho faz o desafio do travessão, acertando a bola na trave algumas vezes, enquanto domina a gorducha antes dela cair no chão. Muitos dizem que o vídeo era apenas uma montagem, mas conhecendo o talento de Ronaldinho Gaúcho, eu sei que ele é capaz de fazer isso. Sabia que o palito de dente tradicional no Japão vem com uma ponta aguda e a outra tem uma pequena ranhura? Os palitos japoneses são assim para que as pessoas quebrem e indiquem que aquele palito já foi usado. Além disso, a parte quebrada também é usada para apoiar o palito, para que a parte suja não suje a mesa. Quando os astronautas norte-americanos foram à Lua, eles deixaram a bandeira dos Estados Unidos lá. E embora as bandeiras ainda estejam lá, elas deixaram de ser dos Estados Unidos há um bom tempo. Isso porque os especialistas não têm dúvida de que elas ficaram completamente brancas. Se você deixar uma bandeira na Terra no mesmo lugar por 43 anos, com certeza ela ficará toda desbotada. Na Lua, sem a proteção da atmosfera, esse processo acontece ainda mais rápido. Tão branco quanto as bandeiras é o fenômeno óptico e meteorológico provocado pela reflexão e refração da luz solar.
em gotas de água suspensas que constituem uma neblina. Não entendeu? Bom, eu estou falando de um arco-íris branco. Sim, ele existe. E costuma ser formado devido às pequenas dimensões das gotas de água que não permitem a dispersão da luz. Em consequência, criam o arco monocromático. E que tal eu te mostrar uma das primeiras selfies da história? Há uns séculos, fotógrafos de um estúdio de fotografia de Nova York se uniram para tirar uma das primeiras selfies da história da humanidade. O resultado da foto foi esse que vocês estão vendo. Apesar de não haver confirmação de que as duas fotos foram tiradas no mesmo dia. A cidade de Melbourne, na Austrália, um dia já se chamou Batmania. E nada tem a ver com o Batman, e muito menos com Gotham City. Na verdade, o nome se deu por causa de um dos seus fundadores, John Batman. Durante 2 anos, entre 1835 e 1837, o nome de Melbourne foi Batmania, como eu já falei. Depois trocaram o nome para homenagear o mais dedicado primeiro-ministro do Reino Unido, o segundo Visconde de Melbourne, Sir William Lamb. Você já teve um déjà vu? A expressão francesa, que significa já visto, se refere à situação de quando vemos ou sentimos algo e temos a sensação de já ter visto ou experimentado aquela sensação anteriormente. Mas, e a expressão presque vu? Você já ouviu alguma vez? Sim, ela existe. E é aquela situação onde estamos com uma palavra na ponta da língua, mas não conseguimos lembrar qual é. Sabe essa poeira que você tira da casa todo dia? Pois é, ela pode ter vindo do espaço, sabia? Segundo especialistas, cerca de 50 toneladas de poeira cósmica caem na Terra todos os anos. Isso seria algo equivalente a 24 elefantes africanos ou 31 Cadillacs caindo na Terra. O peixe mais velho que se tem notícia era um koi, uma variedade ornamental de carpa, chamado de hanako. Ele viveu até a incrível idade de 226 anos. Depois de sua morte, em 1977, cientistas o examinaram para determinar com eficácia sua idade e descobriram que o animal tinha nascido em 1751, anos antes dos Estados Unidos serem fundados. A tão desejada capa de invisibilidade do Harry Potter, na verdade, era verde de um lado. Assim, eles conseguiram deixar o personagem invisível com a ajuda de uma técnica de efeito visual chamado chroma key. Outro fato curioso sobre a franquia é que uma parte do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal é possível ver um quadro de Ana Bolenha na escada. Para quem não sabe, Ana Bolenha foi a polêmica segunda esposa do rei Henrique VII, e muitos acreditavam que ela era uma bruxa. Pensando assim, até faz sentido ela ter sido colocada ali. Já te disseram que tudo em excesso faz mal? Eu sei que parece loucura, mas se você comer cenouras demais, sua pele pode começar a ficar laranja. Hein? Isso porque as cenouras, quando consumidas em grandes quantidades, podem causar uma condição médica conhecida como carotenemia. E apesar da condição ser praticamente inofensiva, o pigmento presente nas cenouras, chamado beta-caroteno, vai fazer sua pele ficar laranja, amarela ou até mesmo dourada. O estádio Milton de Souza Corrêa, localizado no Macapá, é o palco onde times como Amapá Clube, Esporte Clube Macapá e Trem Desportivo Clube se enfrentam. Porém, o que mais chama atenção no estádio é que ele foi construído com a linha do meio de campo exatamente em cima da linha do Equador. Ou seja, de um lado joga um time do hemisfério norte e do outro o time joga no hemisfério sul. Sabia que o navio Titanic pode desaparecer daqui a alguns anos? Por causa de uma espécie de bactéria. Cientistas acreditam que daqui a algumas décadas, o casco do navio, que descansa há mais de um século, vai simplesmente desaparecer. Ironicamente, apesar das bactérias se alimentarem do navio, elas também o protegem da corrosão. Ufa! Acho que é isso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo com 20 curiosidades em 10 minutos. Eu me despeço por aqui, mas nos encontraremos em breve aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hein? Um grande abraço e até mais. Fui!